Boa noite, queridos, graça e paz. Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa noite, nós estarmos aqui na casa do Senhor. Eu quero começar esse culto. O tema da palavra de hoje é a unção do Espírito Santo. Amém. Quem deseja receber do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus, você está no lugar certo, amém? Então que você possa abrir o teu coração para realmente receber dessa porção. Se você puder, levante a tua mão no teu lugar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, obrigado porque o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninhos para si, aonde acolhe os teus filhotes, mas nós encontramos os teus altares. Nós estamos aqui, Pai, na tua casa, casa de oração, lugar de descanso. Nós entramos aqui em concordância com os irmãos que estão aqui, ligando na terra e nos céus. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, de tudo que ia acontecer nessa noite, se nós não tivermos a tua presença, de nada valerá estarmos aqui. Nós convidamos a ti, Espírito Santo, a tua presença sensível, o teu amor, o teu doce perfume, a tua voz, que o Senhor possa confirmar a tua palavra nos nossos corações. Pai, os corações que entraram aqui hoje ansiosos, preocupados, corações que estão aqui aflitos por guerras, lutas, talvez dificuldades que estão enfrentando, nós elevamos os nossos pensamentos a ti e levamos cativos a ti, porque, Pai, a tua palavra tem poder para anular sofismas, a tua palavra tem poder para quebrar fortalezas. Pai, nós viemos ao teu altar, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus do sobrenatural, e aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou o coração do homem, eu creio, é o que o Senhor tem preparado, uma porção sobrenatural. Nós os derramamos a ti, Pai, nós os derramamos no teu altar, nós nos esvaziamos, para nós sermos cheios da tua presença. Pai, abençoa cada servo teu que está aqui, cada família que está em casa acompanhando, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito, que vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvidas e nem de variação, possa hoje ser repousada e possa ser derramada sobre a tua vida. Receba no teu coração a bênção do Senhor, receba sobre a tua casa, enquanto você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, aquele que é fiel, Ele estará cuidando de tudo aquilo que é teu, em nome de Jesus, aleluia, amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, glória a Deus, aleluia, 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 amém, glória a Deus. Eu quero então compartilhar com vocês esta palavra, que Deus possa me usar para falar o teu coração. Eu me abro e me quebranto para que realmente a vontade do Senhor seja feita. Obrigado, querido, Deus abençoe. Amém. Antes de começar esse culto, eu estava lendo o livro de Atos e meditando. Alguns dias atrás eu estava lendo a primeira parte, que ela narra bastante o ministério do apóstolo Pedro, principalmente até o capítulo 12, as experiências, Deus usando o apóstolo Pedro no início da igreja do primeiro século. Depois eu comecei a ler após a conversão de Saulo. Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele mandava prender aqueles que eram do caminho. Depois Saulo se converte, ele era um homem muito útil ao Senhor para o ministério. E Paulo então, ele leva a palavra de Deus até os confins da terra. E o que eu estava meditando? A primeira pergunta que eu me fiz é como que naqueles dias, como que a igreja cresceu? O que aconteceu no livro de Atos para que a igreja crescesse da forma que ela cresceu? E a segunda pergunta que a gente poderia fazer: por que a igreja deveria crescer? Quando
quando nós paramos para pensar nessas duas perguntas, nós começamos a meditar na palavra e a entender algumas coisas que Deus quer que a gente aprenda. A terceira pergunta que a gente poderia fazer é: como que a igreja permaneceu em meio à perseguição? Porque naqueles dias, os apóstolos eles foram presos. Paulo foi preso, Pedro foi preso. Havia uma grande perseguição na igreja. Para vocês terem uma ideia, depois que Paulo saiu nas suas viagens missionárias e ele volta para Jerusalém, Paulo ele é preso em Jerusalém. Os homens, eles queriam até matar a Paulo, porque ele estava pregando a palavra, pregando a Cristo. Nesse cenário que a igreja primitiva do primeiro século viveu, como que essa igreja permaneceu em meio à perseguição? Ou uma outra pergunta, aí você poderia dizer: nossa, mas o culto hoje é só de perguntas? Não, é só para a gente poder refletir. Como que a igreja ela se sustentou? Porque eles começaram a pregar em várias cidades. Eles saíram de Jerusalém. Os apóstolos entenderam o envio que o Senhor Jesus derramou sobre eles. O ministério de Jesus estava ali em Israel, mas os apóstolos eles foram até os confins da terra. Paulo chegou até Roma. E em várias cidades que eles pregaram, há uns meses atrás, foi ministrado sobre Atenas, não é? Eles ali na Grécia, Paulo pregando naquele lugar. Imagina, naqueles dias, a palavra sendo pregada em outras culturas, em outras cidades, em outros costumes. Como que foi sustentado o crescimento e a igreja fora de Jerusalém? Hoje, por exemplo, nós temos um culto online, nós tivemos por vários meses a célula online. Hoje, no século 21, nós temos recursos, não é, que favorecem isso. Nós podemos fazer uma célula, um culto online, a gente consegue levar a palavra a outros lugares, a manter contato com essas pessoas. Mas naqueles dias, tudo era muito mais difícil. Não havia nenhuma tecnologia e condições para que eles fizessem isso. Qual é a resposta para todas essas perguntas? Eu creio que a unção do Espírito Santo é o que nós precisamos para que realmente aquilo que eles viveram, nós possamos viver. E eu queria falar ao teu coração que a unção, ela é a capacidade sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós podemos viver um ambiente natural, nós podemos viver uma vida natural e obviamente nós vamos vivê-la, nós vamos acordar, nós vamos trabalhar, nós viveremos o dia a dia comum do lar, com a esposa, com os filhos, teremos problemas no trabalho, vamos sair de casa para trabalhar, Deus vai enviar suprimento para nós sustentarmos a nossa casa, pagarmos a nossa conta, nós vamos sonhar para os nossos filhos, não é? Isso é comum a todo mundo, que é uma vida natural. Só que Deus tem algo além, que é algo sobrenatural. E esse sobrenatural que Deus tem é através da unção do Espírito Santo. É a capacidade sobrenatural do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Entenda bem o que eu estou falando ao teu coração. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder e autoridade, e há um desejo de Deus que esta unção seja derramada sobre a minha vida e a tua vida. Qual seria o objetivo de nós sermos igreja e estarmos aqui? Será que é apenas a nossa comunhão de estar no grupo maior, no templo aqui, ouvindo a palavra? Não. Deus tem algo que vai além. E esta unção, então, ela é derramada sobre nós. E para nós diferenciarmos, nós podemos dizer que nós, como seres humanos, temos capacidades. E essas capacidades, elas são humanas, são naturais. É como se fossem os nossos talentos. Cada um tem o seu talento, não é? A minha mãe, por exemplo, eu não sei também se ela está assistindo, talvez,
mas se tiver, um beijo para a senhora, Dona Branca, né? A minha mãe é costureira. Antes de eu nascer, a minha mãe já costurava. E ela é uma excelente costureira. E é um talento que Deus deu a ela. Ela costura roupas masculinas, femininas, para festa, o tipo de roupa que for. Isso é um talento, é uma capacidade natural que ela tem. E todos nós temos talentos. Só que quando nós falamos da unção do Espírito Santo, é algo que sobrepõe a nossa capacidade. É algo que vai além da nossa força. E como todos nós temos desafios, a única coisa que pode nos fazer vencer esses desafios é a unção de Deus em nós. Amém? Levante a tua mão e diga: Senhor, eu desejo nesta noite receber esta unção. Agora, irmãos, obviamente, esta unção não é algo mágico, não é algo instantâneo, que de uma hora para outra vem sobre a tua vida. Há um progresso, há um trabalhar de Deus para que esta unção se manifeste. Só para vocês entenderem que nós estamos falando, abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 31, versículo 3. Êxodo 31, versículo 3. Êxodo 31, versículo 3. Eu tenho um primo na família, o nome dele é Gegel. Ele tem acho que já está com 60 anos, ele é de Belo Horizonte. E o Gegel, ele é gago. E na minha época de adolescência, indo mais para a fase assim madura, né? Se tornando um adulto, eu não era gago como esse primo. Mas eu tinha muita dificuldade de falar algumas coisas. Às vezes eu falava algo, a pessoa não entendia. A minha dicção não era das melhores. Então, por muitos anos assim na minha adolescência, eu tinha muita vergonha às vezes de conversar com mais de uma pessoa, numa roda de amigos. Eu era uma pessoa mais calada. Eu me lembro que na escola eu entrava, ficava ali no meu canto, às vezes no intervalo ficava ouvindo música. Não vou nem falar o aparelho, porque talvez alguns não conhecem. Não, mas o Walkman ainda tinha aquela fita, não é? Só que ela não tinha aquele reverse, tinha que pegar a caneta. Assim a gente revela até a idade, né, pastor? E às vezes eu ficava ouvindo música, porque eu tinha dificuldade de conversar com os amigos no intervalo, de me relacionar. Subir nesse altar para ministrar a palavra, é muito claro para mim que somente a unção e a capacitação de Deus poderia me colocar aqui. E o que eu quero colocar no teu coração sobre esta palavra é que esta unção de Deus sobre a tua vida, ela vai te levar a lugares que você não imaginava que um dia você poderia estar lá. Então nós precisamos abrir o nosso entendimento espiritual, que Deus tem coisas maiores. Então Êxodo 31, 3 diz assim: e o enchi com o meu espírito, e lhe dei inteligência, competência e habilidade, para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar, montar pedras preciosas, para entalhar madeira, e para fazer todo tipo de artesanato. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus, diante de um propósito. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito da construção do tabernáculo. Deus tinha um propósito de manifestar a glória dele diante do povo. E ele usa aqueles homens, enchendo eles do Espírito Santo. Irmãos, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E eu estava meditando sobre isso. Se nós vivermos a nossa vida com Deus sem propósito, ela não tem graça. Deus tem um propósito na nossa vida. Há um motivo de nós estarmos aqui como servos de Deus. Há um propósito no momento em que Deus nos chamou. E como eu estava falando com vocês sobre o apóstolo Paulo, Deus tinha um propósito na vida dele. E esse propósito era, através da vida daquele homem,
muitas vidas seriam salvas. O propósito de Deus é maravilhoso. Irmãos, se nós temos capacidades naturais, a capacidade espiritual é a unção de Deus em nós. Para você entender melhor isso, vamos ler lá juntos. Se você puder abrir a tua Bíblia também em Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Que a tua oração a partir de hoje seja: Senhor, me capacita. Senhor, derrama a tua unção sobre a minha vida. E eu queria compartilhar algo com vocês. A coisa mais chocante, a coisa mais sensacional que pode acontecer na vida de alguém é ele se mover debaixo da unção de Deus. Não é simplesmente você sentir a presença de Deus, mas é esta presença de Deus, através da tua vida, levar esta unção a outras pessoas. Quando nós nos movemos nessa unção. Então aqui, Atos 10, 38, olha que maravilhoso o que a palavra aqui nos revela. Se você puder ler junto comigo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Como que Deus ungiu a Jesus? Com o Espírito Santo e com poder. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo com poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, diga assim: porque Deus estava com ele. Você pode levantar a tua mão no teu lugar, fechar os teus olhos e fazer desse versículo uma oração e dizer: Pai, como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder, para que ele andasse por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque o Senhor estava com ele. Pai, eu te peço nesta noite, unge a minha vida com espírito e com poder, porque eu também quero fluir nesse propósito para fazer o bem, para curar os oprimidos pelo diabo, porque eu desejo viver e ter essa certeza que o Senhor está comigo. Aleluia, amém? Essa palavra está sobre a tua vida. Deus está com você. Quem pode repetir isso? Deus está comigo. Irmãos, isso muda tudo. Muda tudo. O pastor Ricardo estava pregando aqui semana passada: quando a tua vida fica sem graça, quando você está triste, abatido, talvez desanimado, olhe para a cruz e você verá a graça do Senhor, e a graça dele virá sobre você. Essa faz a diferença completa. O fato de nós sabermos que Deus está conosco e que ele nos ungiu. Então, o significado da palavra ungir é derramar o óleo. Portanto, a unção é a capacitação do Espírito Santo de Deus em nós. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Você não precisa levantar a mão se você não quiser. Fique na liberdade. Aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Quem aqui deseja receber a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida, para você fluir debaixo desse propósito? Aleluia! Então que o teu coração se abra e que você possa desejar esta unção. Lá em 1 João 2, 27, 1 João 2, 27 diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, diga assim, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Olha, nós estamos aqui falando da unção. Lá no livro de Atos, os apóstolos, e é chocante você ler o livro de Atos. Eu li ele esses dias, estava lendo hoje novamente. Conforme você vai lendo, o teu coração vai desejando. Conforme você vai lendo,
Você começa a entender que aqueles homens não tinham capacidade nem humana. Lá em Atos 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Havia uma marca na vida daqueles homens, e as pessoas reconheceram: eles estiveram com Jesus, porque eles não eram assim. Eles foram transformados, eles não tinham capacidade, eles eram incultos, eles eram iletrados, eles não sabiam falar, não sabiam nem pregar. E na primeira pregação de Pedro, praticamente 3.000 almas se converteram. Uma grande loucura estava acontecendo ali no livro de Atos, porque a unção de Deus estava sendo derramada. E o que eu quero trazer ao teu coração, e eu desejo isso sobre a minha vida, é que esta unção venha sobre a minha vida, que esta unção venha sobre o meu filho Gustavo, sobre a minha filha Jordana, venha sobre a minha esposa Almira, sobre você que está na tua casa, porque uma grande revolução pode acontecer aqui em Uberlândia, pode acontecer no Brasil, porque esta unção sendo derramada sobre nós, as pessoas lá fora, elas vão ter uma certeza e elas vão dizer: aquele irmão ali, ele esteve com Jesus, porque eu vejo, a vida dele foi transformada poderosamente, aleluia, oh glória a Deus, em nome de Jesus. Então, a unção, ela permanece, diga assim, a unção permanece. Então, independentemente do estado de espírito e do momento pelo qual você está passando, diga assim, a unção é permanente. Porque, irmãos, a unção, ela vem de Deus, ela não é nossa. O Senhor conhece os nossos limites. Talvez, ainda que você não esteja passando por um dia bom, a unção ela permanece da mesma forma sobre a tua vida. Talvez você esteja passando um momento financeiro difícil, isso não invalida a unção de Deus sobre a tua vida. Talvez você esteja passando pela enfermidade, mas não é porque você está enfermo que você deixou de ser ungido de Deus. Então a unção do Senhor, independentemente do nosso estado de espírito, a Bíblia nos afirma, ela é permanente. Lá em 2 Reis 13, a Bíblia fala que Eliseu estava padecendo de uma enfermidade que ele iria morrer. Veja bem, o profeta Eliseu estava doente, e aquela enfermidade que ele tinha iria levá-lo à morte. E o rei Jeoás veio diante dele, rei de Israel. Sabe o que o profeta fez? O profeta profetizou. Mesmo doente, a palavra de Deus estava na boca dele. E a palavra de Deus na boca do profeta que estava enfermo, ela era verdade e ela tinha poder e unção do mesmo jeito. E é isso que nós precisamos entender. Ela permanece porque ela vem dele. Não tem nada a ver com aquilo que você tem, com aquilo que você é, ou com aquilo que você está passando. Só que, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele nos acusa. E ele é o pai da mentira. E ele coloca um sentimento enganoso em nós, de que nós estamos nos movendo debaixo da unção no dia bom. Não é isso. Talvez nós podemos passar por um deserto, passar por um período difícil, mas a unção, ela vai permanecer e ela vai nos acompanhar até mesmo no deserto, até mesmo no dia mau, a unção vai permanecer sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então o profeta estava doente e profetizou, e lá em 2 Reis 13, alguns versículos depois, do 20 a 21, o profeta Eliseu, ele chegou então a falecer. Ele morreu daquela enfermidade. Estava enfermo, profetizou. Agora a enfermidade o levou à morte. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora,
bandos dos moabitas costumavam invadir a terra sempre no início do ano. Sucedeu que, olha isso, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem, se levantou sobre os pés. Agora, se isso está na Bíblia, é uma história apenas ou é uma verdade? O homem estava morto. Foi jogado naquele lugar onde o profeta estava ali, morto. Ele tocou os ossos do profeta que estava como? Morto. Mas ao tocar nos ossos do profeta morto, aquele homem reviveu, porque a unção de Deus estava sobre aquele profeta. Agora, nós estamos falando do Antigo Testamento, da antiga aliança. Nós estamos agora no tempo da graça. Deus tem uma promessa sobre a igreja, sobre a terra, que o Espírito dele vai ser derramado sobre toda a carne. Imagina quando esse Espírito, nessa medida, for derramado sobre a tua casa. Aleluia! Um familiar teu vai te ligar dizendo que está enfermo. Você vai pedir oração para a célula, mas a primeira pessoa que vai orar por essa pessoa enferma vai ser você mesma. E a unção de Deus sobre a tua vida vai curar o teu familiar, vai curar aquele que trabalha com você, porque esta é a vontade de Deus sobre nós. Ele deseja derramar a unção dele sobre as nossas vidas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Em nome de Jesus. Alguém poderia dizer: mas hoje eu estou na unção. Ou alguém poderia dizer: fulano perdeu a unção. João 15:4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Então, se eu hoje não estou muito bem, se o meu estado de espírito não está muito bom, não tem problema. Eu não produzo fruto de mim mesmo, mas eu estou ligado na videira verdadeira, e a unção dessa videira em mim vai fazer com que os frutos aconteçam em nome de Jesus. Então, eu quero falar algo ao teu coração. Se você entrou aqui meio desanimado, meio borocochô, talvez preocupado, talvez abatido, olhe para os céus, olhe para a cruz, porque aquele que morreu, aquele que ressuscitou, ele habita em você, e a unção dele vai te capacitar, e a unção dele permanece sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: a unção me ensina todas as coisas. Se a unção te ensina tudo, para que ler a Bíblia? Para que estudar? Para que se capacitar? Esse pensamento ele é religioso. A unção de Deus em nós nos capacita e nos ensina todas as coisas. Mas a unção que nos ensina, ela nos ensina quando ela é colocada em prática. Diga assim: a unção precisa ser exercitada. Amém? Alguém poderia dizer: Senhor, derrama sobre a minha vida a unção, me capacita. Senhor, me unge, derrama dons espirituais sobre a minha vida, me capacita. Mas a pessoa vai ficar em casa. Deus vai derramar essa unção? Há um propósito, que é você fluir nesta unção. Quando você passa por algumas situações, as situações que nós enfrentamos no dia a dia, a unção ela é testada. E é no momento dessas situações que a unção ela vai te ensinando. Conforme você vai tendo experiências com Deus, o Espírito Santo vai te ensinando. Mas isso não anula a nossa necessidade de buscarmos mais o Senhor. O profeta Oséias, ele diz: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você ler a palavra,
Quanto mais você meditar da palavra, que você se derramar, estudar, ler, compreender, mais Deus vai te usar. Só que a unção de Deus sobre nós, ela nos faz fluir, e o Senhor então Ele passa a nos ensinar e a nos revelar situações do dia a dia, situações na família, no casamento, como que eu trato a minha esposa, como que eu trato o meu filho, até mesmo no trabalho. A unção dele sobre a tua vida vai te ensinar como que você vai lidar, como que você vai tratar. Obviamente, você vai ler a palavra, e Deus vai falar com você através da palavra. E Jesus disse: eu vou para junto do Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, mas eu vos enviarei outro Consolador, que vos fará lembrar todas as coisas que eu vos ensinei. Então você lê a palavra, você medita, Deus te ensina na palavra, e o mesmo Espírito te faz lembrar, e Ele vai te ensinando a cada dia. E eu declaro que esta palavra está sobre você, em nome de Jesus. Amém? E diga assim: a unção despedaça todo o jugo. Aleluia. Ela é permanente, ela nos ensina, diga assim, e ela despedaça. Diga, ela quebra todo o jugo. Amém? Abra tua Bíblia lá, por favor, em Isaías 10, versículo 27. Uma junta dupla de bois, não é? Onde dois são ligados por um pedaço de madeira, e essa madeira presa, né, pesando sobre o pescoço, faz com que eles sejam unidos. E essa madeira então impede que eles se separem, e a força do trabalho dos dois, ela é multiplicada, mas é algo que pesa sobre eles. O jugo é algo que pesa. O jugo é uma acusação, é uma sentença, é uma palavra que colocaram sobre a tua vida, que colocaram sobre o teu ministério, sobre a tua casa, e você vive debaixo daquele jugo. Aquilo pesa no teu consciente, pesa no teu entendimento, e você começa até a associar, às vezes falta de resultado, você associa aquele jugo. Alguém falou que você não iria conseguir por causa de tal situação. E aquele jugo, que é um peso, acaba se tornando uma verdade sobre a tua vida. E a ação do Espírito Santo acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmãos, é terrível viver debaixo de jugo de acusação. É terrível, você fica preso a palavras. Só a unção do Senhor para despedaçar esse jugo. E eu quero compartilhar com você esta palavra ao teu coração. O Senhor vai tirar esse peso que há sobre os teus ombros. Nós precisamos ser livres no Senhor. Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a tua vida. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então hoje, a unção do Espírito Santo vai quebrar esse jugo, esse peso que te acusa, que te atormenta, e você vai se tornar uma pessoa livre para se mover e fluir nesta unção, debaixo do propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: em nome de Jesus Cristo, todo jugo que pesava sobre a minha vida, através do poder da unção do Espírito Santo, este jugo está quebrado. Eu não sou mais escravo de acusações.
eu sou livre pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus no teu lugar aí, irmão. Amém? Olha, Isaías 61, versículo 1. Se você puder abrir para nós lermos juntos, Isaías 61, versículo 1. Acharam? Vamos ler juntos, em voz alta? Diga assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Agora você vai ler de novo, mas crendo no que você está lendo e desejando o que você está lendo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes. Diga: o Senhor me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Você vai ter essa experiência de pregar a palavra de Deus para uma pessoa e essa pessoa ser quebrantada pelo Espírito Santo. Eu falei isso no início. Eu sou só um homem e não vou conseguir transferir para você esse sentimento. Você vai viver para você entender o que é isso. A experiência mais louca que alguém pode viver é Deus usar a tua vida para salvar outra vida. Essa é a experiência mais maravilhosa. E eu nunca falei isso para o pastor Ricardo, mas sempre que ele fez o chamamento aqui na igreja, e às vezes trabalhando na consolidação, eu vi aqui à frente, sempre que ele se ajoelhou aqui, quando vidas aceitavam a Jesus, eu via muitas vezes o pastor chorando. E esse choro é um choro de alegria. É o choro mais gostoso que existe. Ver que aquela vida foi salva, que aquela vida foi liberta. Eu pedi a Deus uma palavra, tinha tantas coisas para pregar hoje, mas Deus me direcionou a isso. Eu não posso te afirmar e falar assim: eu sou profeta, Deus está falando isso com você. Uma certeza eu tenho, Deus está falando isso comigo. E eu creio que também Deus vai falar isso com você, porque Deus deseja nos usar, Deus deseja derramar sobre nós esta unção. E nós precisamos hoje quebrar todas essas travas que nos prendem, e nós fluirmos nesta unção, em nome de Jesus. Aleluia! Talvez você está lá no mercado amanhã e lá no mercado você falar de Jesus, vai abastecer o carro e falar para a pessoa que está abastecendo o carro, falar de Jesus para ela, orar por uma pessoa na loja, orar por uma pessoa na rua. Ó, que loucura que vai ser, que revolução que vai ser aqui em Uberlândia, em nome de Jesus, aleluia. E eu quero dizer também que, diga assim: a unção incomoda. Diga: eu sou luz. Quem aqui entende isso que eu estou falando, que a unção incomoda? Irmãos, todo lugar que eu trabalho, todo lugar que eu entro, eu posso não fazer nada, eu posso na carne querer ser uma pessoa boazinha, eu vou arranjar problema do mesmo jeito. É ou não é assim? Você não fez nada, você não falou nada, você não falou de ninguém, você não conversou com ninguém, mas só o fato de você existir e de ser luz, você já arranjou um problema. Porque a unção incomoda. Vamos ler aqui 1 Samuel 18, eu já estou acabando. 1 Samuel 18, versículo 8. Diga assim: se a unção incomoda, diga: eu vou começar a incomodar muito mais na força do Senhor. Amém? 1 Samuel 18, de 8 a 9. Davi, ele era um pastor de ovelhas.
Davi, ele era um jovem. Ele não era um homem preparado, forjado. Mas a partir do momento que Samuel derramou azeite e unção sobre Davi, a vida de Davi mudou. Às vezes, nós vivemos o engano. E a gente diz assim: mas quando eu era do mundo, eu não tinha lutas. Quando eu vim para o Senhor, as lutas começaram. É mentira. No mundo tereis aflições. Todo mundo que está no mundo tem luta. Todo mundo que está no mundo tem aflições. A diferença é que algumas lutas, elas só existem para aqueles que têm o nome de Jesus Cristo e a unção do Senhor sobre eles. Quando nós éramos do mundo, nós estávamos nas trevas, no império das trevas, e nós servíamos a Satanás. Então, nós não o confrontávamos. Nós não éramos pessoas que incomodavam o inferno. Mas a partir do momento que a unção do Senhor está sobre a tua vida, você passa a incomodar. E Davi, quando ele foi ungido, e Deus começou a dar a ele vitórias espirituais, a relação dele com Saul mudou. E o versículo 8 diz, eu falei para vocês, mas desculpa, eu acabei não abrindo. 1 Samuel 18, 8. Olha isso. Então Saul se indignou muito. Diga assim: pois essas palavras lhes desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim que sou rei, somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Olha a inveja aí. Vamos ler juntos o 9. Diga assim: daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. O apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele era perseguidor da igreja. Ele andava em Jerusalém e todo mundo tinha medo dele. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, doutor da lei, conhecedor da palavra. Ninguém falava nada, ninguém levantava a mão contra ele. Mas quando ele volta para Jerusalém, depois da missão, depois de converter a muitos, depois de evangelizar a muitos, quando ele pisa em Jerusalém, ele é preso. Queriam matá-lo. O que aconteceu? Por que antes Saulo, que perseguia, não era perseguido? Agora ele tinha uma unção, e ele passou a incomodar. Então a unção de Deus em nós, ela nos incomoda, ela incomoda o inimigo. Agora, nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Quem aqui Deus tem te abençoado assim de forma sobrenatural? Quem aqui Deus tem colocado paz na tua casa em meio à pandemia? Aleluia! Quer milagre maior do que esse no meio da pandemia? As pessoas estão ansiosas, talvez desesperadas, mas na tua casa tem paz, na tua casa tem a bênção de Deus. Nós falamos que setembro é o setembro amarelo, em que pessoas estão, praticando suicídio. Nós estamos vivendo a vida abundante do Senhor. Nós estamos olhando para frente e crendo que coisas maravilhosas Deus vai fazer. Então esse é o teu testemunho, a vida, a ressurreição, e esta unção sobre você vai incomodar o inferno em nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Lá no livro de Atos, eles pregavam, eles evangelizavam, eles oravam, e a igreja, ela ia crescendo, as pessoas iam se juntando, e o que sustentou aquela igreja? A unção do Senhor. E a mesma unção que estava na igreja primitiva do primeiro século, esta mesma unção está sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. E para nós terminarmos, diga assim: a unção é contagiante. Diga assim: e ela atrai. Diga assim: a unção vai contagiar muitas pessoas.
Aleluia. Atos 27, versículo 11. Olha, o apóstolo Paulo, ele viveu um ministério muito intenso. E ele tinha uma palavra de Deus sobre ele, que ele precisava chegar em Roma. O pastor Ricardo, no mês de julho, ele estava ministrando no DIV. E eu acho que o tema da ministração é: não morra, fique vivo. Paulo, aconteceu muitas coisas com ele. Mas quando ele entrou naquele navio para ir até Roma, lá no capítulo 27, versículo 11, diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, porque Paulo era um prisioneiro. Como que eles iriam dar crédito e ouvido a Paulo naquela embarcação? Só que, em todo aquele cenário, Paulo sabia que aquele navio ia naufragar. E Paulo começa a liberar palavras sobre eles. E ele começa a falar: olha, vocês não podem ficar aí jejuando, vocês precisam se alimentar. O navio vai naufragar, nós precisamos nadar, nós precisamos comer para termos força. Só que Paulo colocou uma palavra sobre eles: ninguém dessa embarcação vai se perder. Ouça isso que eu estou te falando. A unção que Deus colocou sobre a igreja é para que as pessoas não se percam. E em nome de Jesus, Paulo falou para Timóteo: tenha o cuidado de salvar a muitos. E você também, a palavra que está sobre você, você não vai se perder. Irmãos, Deus vai colocar sobre as nossas vidas, sobre a igreja, vidas, pessoas, famílias. Deus vai colocar rebanho neste lugar. E eu te pergunto, será que quantas pessoas nós vamos precisar para receber essas que Deus vai mandar? O Senhor precisa de você. O Senhor está colocando uma palavra no teu coração. O objetivo de você estar aqui não é apenas ouvir uma palavra, mas Deus deseja que você se mova debaixo desta unção. Talvez na tua mente humana você não possa nem conceber a possibilidade de que Deus possa te usar, mas eu quero te dizer: abra o teu entendimento. Paulo, ele disse: não tendes limites em vós, mas estáis limitados pelos seus próprios afetos. Quando você abre o teu entendimento, você começa a enxergar pela fé Deus te usando com poder e com autoridade. E se você desejar, Deus vai fazer esta obra na tua vida. Aleluia. E para nós terminarmos, aqui em Atos 28, no versículo 7, lá na ilha de Malta, o navio naufragou. Paulo poderia dizer: poxa, mas eu tenho que chegar em Roma. Se ele ouvisse a voz da carne, ele iria acreditar que ele iria morrer ali. Mas como o Senhor pregou: não morra, fique vivo. Quem tem promessa de Deus e se move debaixo da unção do Senhor, não morre, enquanto não chegar no propósito de Deus. E eu quero colocar esta palavra sobre a tua vida. Parece que as coisas estão difíceis, fique em paz. Deus tem um propósito e Ele vai te levar no alvo, no lugar que Ele estabeleceu. Pode vir naufrágio, pode vir a cobra, pode te picar, pode acontecer o que for. Deus vai preparar um outro navio. Paulo, lá na ilha de Malta, ele orou por Públio, orou pelas pessoas daquela ilha, e as pessoas foram curadas. E todos que foram curados começaram a trazer alimento para Paulo, e dizendo: olha, esse navio precisa ir embora. E eles começaram a trazer suprimento, mantimento, alimento, porque a unção, ela vai atraindo. A unção, ela é contagiante, e a unção do Senhor vai trazer alegria no teu coração. Eu não sei se você entrou aqui triste, mas o tempo da tristeza na tua vida acabou, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. E no versículo 26, Paulo chega até Roma. Não foi fácil ele chegar ali, mas Atos 28, 16 diz assim:
Uma vez em Roma, diga assim, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo era cidadão romano, ele chega em Roma, só que ele tinha uma prisão domiciliar. Diga assim, foi permitido a Paulo morar por sua conta. Havia uma unção tão poderosa sobre Paulo. Agora ele está em Roma, numa prisão domiciliar, lá na casa dele. Versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, diga assim, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Para nós terminarmos, vamos ler o versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, diga assim, onde recebia todos o que o procuravam. A casa de Paulo era uma célula. Aleluia. Quem é esse homem? Prisioneiro. Preso? Não, porque a palavra de Deus, ela nunca estará presa em cadeias. E as pessoas chegavam a Paulo, e ele orava, e ele pregava, e elas eram curadas, e elas eram salvas. Havia um propósito, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, diga assim, sem impedimento algum, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus. Fique em pé no teu lugar por um instante. Se você puder, levante as suas 2 mãos. Diga assim, Espírito Santo de Deus, eu quero pregar a palavra como Paulo, com intrepidez, sem impedimento algum. Feche os teus olhos no teu lugar. Não importa a tua altura, a tua estatura, não importa a tua cor, se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, não importa, a unção dele permanece. Você é ungido de Deus, e nesta noite o Senhor quer te ungir com poder e autoridade. O Senhor quer derramar a unção que vai quebrar todo jugo que pesava sobre a tua vida. Oh, aleluia. Ore ao Senhor no teu lugar nesta noite. Aleluia. De Deus vem sobre a igreja primitiva, ela foi sustentada pela unção do Senhor. Levante as tuas mãos no teu lugar. Comece a desejar esta experiência com o Espírito Santo. Não está relacionado a quanto tempo você tem de igreja. Não está relacionado se você é pastor ou não é. Porque cada membro é um ministro. E o fogo do Espírito está sobre ti. Levante as suas mãos no teu lugar. Dê liberdade ao Espírito Santo. Fala, Senhor, sem impedimento, sem restrição. Senhor, me unge. Senhor, que o teu Espírito
possa fluir através da minha vida com poder e autoridade. Se você talvez não tem o dom do Espírito em orar em línguas, que o Senhor possa te batizar nesta noite, tocar o teu corpo, tocar a tua cabeça, os teus lábios. Oh, rabacaia, rachorere, barás. Aleluia. Pai, nós falamos da tua palavra. Senhor, coloca esse desejo no coração dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, derrama sobre a tua igreja a tua unção. Pai, nós tivemos aqui domingo um culto tão poderoso, Pai, uma liberdade tão maravilhosa que o teu Espírito fluiu sobre nós. Mas eu não posso apenas viver isto na tua casa. O meu desejo é levar isso a outras pessoas. Ó Pai, toca o coração dos homens, das mulheres, dos jovens. Espírito Santo de Deus, derrama esta unção sobre cada um que aqui está. Nós oramos, Pai, nesta noite por um tempo de salvação. Senhor, esse vírus tem ceifado e levado muitas vidas. Pai, nós temos a palavra de vida e de ressurreição que pode salvar, curar e libertar. Quantas pessoas estão presas, meu Deus? Nós temos a palavra e a unção que quebra o jugo. Pai, quebra o jugo dessa cidade. Quebra, Pai, o jugo de famílias, de jovens presos na prostituição, no vício da droga, do álcool, casais destruídos. Oh, recaia rabachorere, caia rabarás, xuriere cantarabacaierere chorebarás. Pai, em cada célula, em cada ministro, Pai, derrama o teu Espírito. Deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é contigo. Esta unção está sobre a sua vida, que esta capacidade de se mover no sobrenatural, sua vida nunca mais será a mesma. Só aquele que crê, diga glória a Deus. Só aquele que crê, diga aleluia. Só aquele que crê, diga esta unção está sobre a minha vida. Eu a recebo, eu me aproprio, e eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ainda com os olhos fechados, eu queria que você colocasse a sua mão no seu peito. Você que está em casa também, esta unção está chegando aí na sua casa, por meio dessa transmissão, por meio da palavra de Deus que está sendo liberada. Com seus olhos fechados, com a sua mão assim no peito, diga assim: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me afastei,
da tua presença. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias em meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez essa oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos aí onde você está, que eu quero orar por você. Levante a sua mão se você fez esta oração e se identificou com ela, dizendo: sou eu sou esta pessoa que orou e confessou Jesus como Senhor. Ou quem sabe sou eu, aquele pródigo, aquele que saiu da presença, da comunhão e hoje volta para a presença do Senhor. Você pode levantar sua mão que eu quero orar por você. Você que está na sua casa agora, você que está agora aí recebendo esta palavra, que você também, no nome de Jesus, você possa receber agora essa mesma unção. E por meio dessa unção, você que levantou a sua mão, ter convicção que agora você se torna filho amado de Deus, uma nova criação. Mas talvez aquele que estava como filho mais distante, também esta unção te fará receber esta capa, essa veste nova, as sandálias de volta, o anel no dedo novamente, para se tornar, ou melhor, para voltar ali à presença de Deus, reconciliado. E se você em casa fez essa decisão, aí aonde você está acessando, vai aparecer um link, e esse link vai te levar para a ficha de decisão. É uma decisão, não por uma religião, não por uma igreja, mas por Jesus, por voltar à casa do Pai. Se você então deseja esse recomeço, preencha a ficha de decisão. Através dela, a proposta é caminharmos em fé como família. Não queremos te deixar, e o Senhor quer prover para você exatamente uma família espiritual. E por meio dessa ficha você vai ter essa família que te ama, e vamos caminhar juntos para o louvor da glória de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, pastor Rodrigo. O Senhor continua te usando com intrepidez e ousadia, debaixo desta unção. Eu tomei posse dessa unção. Tem mais algum crente nessa noite que tomou posse dessa unção? A unção foi palpável aqui, por meio da autoridade com que esse homem de Deus, o Senhor separou nesse dia, nesta noite, e eu me apropriei, porque é uma porção da unção que Deus trouxe fresca para nós nessa noite. Você que está em casa, não abra mão disso, como foi profetizado pelo pastor Rodrigo. A sua vida vai ser diferente, você vai se mover nesta unção. Sabe, o seu agir, o seu falar, os seus relacionamentos, as suas experiências, elas serão diferentes, porque no natural nós nos movemos, levantamos, comemos, trabalhamos, mas não é somente isso que o Senhor tem para nós. Ele tem o sobrenatural, viver aqui nesta terra, mas como aqueles que atraem o céu para a terra, e vivendo milagres, vivendo o sobrenatural do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém.